Olá, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje eu trago para vocês uma palavra que na realidade não é relacionado com o devocional de hoje, mas que está relacionado com as circunstâncias que às vezes estamos vivenciando no dia a dia, na família, no trabalho, num relacionamento amoroso, numa situação criada ou causada pela nossa própria invigilância. E na realidade, circunstâncias sempre vão existir. Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai, querido poderoso Deus. Senhor, eu chego na sua presença. Em nome de Jesus, Pai. E essa palavra, Senhor, que será falada aqui hoje, que está no livro de Abacuque, número 3, o versículo 17 e o versículo 18, Pai. Que possa, Senhor amado, querido Deus, esta palavra trazer para os nossos corações um refrigério, um conforto, Senhor, ou um entendimento que muitos de nós não estamos conseguindo alcançar. E que essa palavra, Senhor, possa trazer ao nosso coração o descanso que nós precisamos para saber que nada acontece sem a sua autoridade e sem o seu poder. E que a cada momento de nossas vidas, nós sabemos que circunstâncias que se apresentam não é o fim de tudo. Mas sim, Pai, pode ser um recomeço para que se produzam, Pai, as promessas que são necessárias na nossa vida. Muitas vezes esperamos um sim, mas esquecemos que até mesmo um não passa a ser um sim quando vem do Senhor. E que nem tudo que é negativo quer dizer que seja negativo, Senhor. Mas ensina-nos, Senhor, a recusar, Pai, o pessimismo, a frustração, a impotência, a reconhecer, Senhor, que somos falhos e humanos, rejeitar, Senhor, toda a ira, toda a raiva e toda a frustração por nós não termos sabedoria e posicionamento perante a Tua presença, em buscar, Senhor, a salvação que vem através da Tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e que eu entrego, Pai, nas Tuas mãos, essa palavra, que seja o Senhor no controle de todas as coisas, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um dia mau, ele não dura para sempre. Aleluia, Jesus. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Eu vou ler o versículo 19. Jeová, o Senhor é minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Aleluia, Jesus. Que ensina essa palavra para nós? Muitas vezes nós, como seres humanos e falhos que somos, nos entregamos ao pessimismo, à frustração, nos sentimos impotentes perante circunstâncias que dissemos que estamos num dia mau, estamos num processo mau, estamos numa condição má e não temos condições de ter sabedoria e entendimento como agir. Eu tenho para vocês uma coisa que veio muito forte agora aqui no meu coração. É assim, Moisés, quando recebeu o chamamento para chegar no Egito e levar ali a palavra de libertação num povo cativo há 400 anos,
Moisés precisou de um assistente, porque Moisés tinha características que dificultavam a sua fala. Não é diferente com nós quando temos por interventor e intercessor nosso o Espírito Santo. Quando nós queremos alguma coisa e não temos sabedoria para falar, nós pedimos a Deus que seja o nosso intercessor, o nosso médico, o nosso advogado, né? Para que venha interceder pelo clamor que nós temos relacionado às circunstâncias que estamos vivendo, um dia mau, uma condição má, uma circunstância que fomos acometidos, que não esperávamos, uma doença, um problema, seja qual for. Muitas vezes nós nos encontramos desanimados, principalmente quando nos deparamos com mudanças climáticas. E muitas vezes, como o tempo nós estamos oscilando, assim são as nossas emoções diante das oposições dos sentimentos que muitas vezes sabotam a nossa felicidade, sabotam o convívio na família, sabotam a nossa relação no trabalho, sabotam os nossos sonhos. E às vezes nós ficamos injuriados conosco mesmo, principalmente com um espírito de covardia, porque nada sai conforme o nosso querer. Você sabia que quando Moisés recebeu do Senhor, o nosso Deus, a comissão de ir à frente de um povo, passar ali o Mar Vermelho, que ia dar libertação para um povo, Moisés teve que ter uma atitude. E não é diferente conosco, meus irmãos. Milagres existem, mas é necessário ter posicionamento. É necessário pedir direcionamento. Aleluia, Jesus. Moisés precisou confiar, entregar e colocar o pé para que o mar fosse aberto por um vento forte e tempestuoso, para que pudesse levar o povo que era cativo nas circunstâncias que estavam vivenciando no Egito à liberdade. Aleluia, Jesus. O que eu quero dizer com essa palavra para você? Muitas vezes nós planejamos as coisas e elas não saem como nós queremos. Às vezes sai tudo errado, não é conforme o teu plano. Mas o que você está planejando para a sua vida? O que você está planejando para a sua família? Quais são os seus sonhos? Tu sabes perfeitamente que até mesmo a chuva, ela cai no tempo certo, mas se você deposita confiança no homem, puxa vida, meu irmão, nós somos falhos, nós somos pecadores. Temos que aceitar e entender que se nós depositamos confiança em Deus, nós temos uma libertação, nós temos uma porta aberta, aleluia, Jesus. Mas para isso é necessário buscar a Deus e se entregar, abrir o coração, orar, procurar, clamar. Porque mesmo que pareça às vezes errado, que as circunstâncias não têm saída, não esqueçam que Deus sempre vai ter o melhor para você. Vai ter o melhor para sua casa, vai ter melhor emprego para você, vai ter melhor a sua relação com seus familiares, vai ter melhor solução para tudo aquilo que tu precisa. Que é necessário que nós sejamos apenas, seja fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Em Deuteronômio 31, versículo 8, o que ele nos fala? Glória a Deus, aleluia. Nesse versículo ele nos fala: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o Senhor, o vosso Deus, tem cuidado de você o tempo todo. Mesmo quando você se afasta dele, você pede para ele nas suas orações não se afastar de você. Mas a invigilância, a renúncia da busca, da procura, nos fala que somos nós que abandonamos o Senhor, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer para vocês? Que o Senhor, ele não nos desampara jamais.
Ele não abandona os seus filhos, principalmente aqueles que ele sabe que são fiéis. Principalmente aqueles que ele sabe que mesmo que pecam, têm coração contrito e pedem perdão, reconhece. Que eu quero passar para vocês que, embora hoje o dia tá cinza, tá frio lá fora e às vezes desanimamos e queremos desistir, mesmo que haja oposições, acredito que uma das frases mais ouvidas no dia de hoje que você vai encontrar perante a tantas coisas da vida, o que está acontecendo, a vida não tá fácil. Mas que custa nesse dia você ter um pouquinho de discernimento, maturidade espiritual e dizer: Senhor, hoje eu me apego às tuas promessas. Senhor, hoje eu quero tomar conta das minhas promessas. Senhor, entrega os meus problemas para ti, Senhor. E voltar-se a Deus. Aleluia, Jesus. Existem tantas guerras, pessoal. Tanta violência no mundo, tanta maldade, tanta promiscuidade, tanta vulgaridade, tanta idolatria, tanto tipo de situação, irmãos. Que as pessoas só não padecem mais porque elas procuram Deus o tempo todo, elas oram, elas vigiam. Não é fácil, irmãos. E não tá fácil, mas nas guerras não destrói famílias, destrói sonhos inteiros e mutilam vidas inteiras. E nos frios que existem por aí afora, onde o clima oscila, a temperatura por um país está muito alta, pessoas passando mal com o calor, outras passando mal por causa do frio. Você tem cama para dormir? Você tem casa? Você tem comida? Você tem roupa? Você tem uma família, um esposo, uma esposa que cuida de você? Você tem filhos que te obedecem e que são tesouros? Muitos não têm. Que possamos um dia, mesmo que você esteja num dia mal, dobrar os teus joelhos e procurar o Senhor e dizer: Senhor, eu sou tão falho. Pai, eu sou tão pecador, tão fraco, Senhor, que não venha, Senhor, desabar perante as trincheiras da vida, mas que seja o Senhor no comando de todas as coisas, Senhor. E muitos de nós queremos receber benefícios, promessas e milagres de braços cruzados, gente. Esperando de Deus um milagre. Sabemos que em Jesus os nossos pecados foram perdoados e que Ele nem se lembra mais dos nossos pecados, porque benignidade nos acompanha para todo sempre e o amor de Deus para nós é a essência de vida e Ele nos ensina todos os dias a ter amor próprio, respeito para a nossa essência. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero convidar vocês a orar. Pai, querido amado Deus, soberano Rei da Glória, os santos, o Rei dos Exércitos e o Príncipe da Paz. Senhor, nesse momento eu entro em oração, Pai, porque eu me sinto desamparado. A irmã se sente talvez desprotegida. A irmã se sente, às vezes, talvez abandonada, entristecida ou frustrada, Pai, enfraquecida na sua luta diária. Eu creio, Senhor, que por mais difícil que ela esteja se encontrando, Senhor, as coisas que estão acontecendo na vida dela, Pai, ou na vida do irmão, tantas guerras mentais, tanta batalha, Senhor, Deus, possamos olhar para nós de dentro, Senhor, para fora, Pai. Senhor, que possamos encontrar em nós, Pai, tudo aquilo que está obscuro, que degrine, Senhor, a nossa alma e enlameia, Senhor, a nossa alma. Querido Deus, que possamos nesse momento apegar-nos às suas promessas, Pai. Que possamos tirar os olhos da terra, Pai, e dos problemas e voltar os olhos para Ti, Jesus. Pai, eu sei que o Senhor não nos desampara e que o Senhor está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos, essa tarde nas Tuas mãos. A vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que nesse momento pode estar passando um dia mal, uma situação que se levantou. Seja o Senhor, Pai, na frente.
a retaguarda, na esquerda, na direita, porque eu sei que o Senhor dá ordem para os anjos, Pai. Deus, que os teus anjos de amor possam estar sobre a vida desse irmão e dessa irmã, nessa batalha que ele precisa tomar uma decisão, está se sentindo fraco e abandonado, Pai. Querido Deus, Tu é o único que pode abrir portas onde nenhum homem pode fechar, e fechar portas que nenhum homem pode abrir. Ô amigo Espírito Santo, é nesse momento, Pai, que eu levo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, Pai, que criou o céu, Papai, criou a terra. Amigo Espírito Santo, entrego esse dia nas Tuas mãos, essa tarde nas Tuas mãos, essa noite nas Tuas mãos, Senhor. Deus, que mesmo que ali fora possa estar uma tempestade grande assolando ali fora, que essa tempestade não chegue ao coração do irmão, colocando tudo a perder, indo por água abaixo, os seus planos, os seus projetos. Seja o Senhor sustentando e amparando no nome de Jesus. Ali, Senhor, não importa as temperaturas que o irmão esteja vivenciando, se encontrando, Senhor, seja Tu, Pai, chegando ali, Pai, no momento sobre a vida do irmão, a mente e o coração do irmão. Pai, querido, poderoso Deus, na Tua palavra diz, Senhor, em Romanos 12, Senhor, rogo-vos, Pai amado, querido, poderoso Deus, pela Sua compaixão, pelas vidas, Senhor, que aqui estão ouvindo essa oração. Senhor, que não venhamos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentamos, Senhor, qual seja boa e agradável, Pai, perfeita a Tua vontade, Senhor. Amado Espírito Santo, porque pela graça que me é dada, eu digo que entre um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, que venhamos, Senhor amado, refletir, Senhor, em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que estamos falando, declarando, Deus poderoso, escolhendo viver. Deus, que seja o Senhor no comando e no controle, Senhor, porque eu sei que o Senhor não desampara nenhum dos Teus filhos, Pai. Acredito, Senhor amado, querido, poderoso Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E é no nome de Jesus que eu entro em oração. Entrego, Pai, nesse momento, vidas nas Tuas mãos, Pai, porque eu creio, Jesus, que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Pai, levanta, Pai, aquele que está entristecido. Senhor, chega com a Tua glória, dando uma palavra, um louvor, uma canção. Usa alguém para levar, Senhor amado, querido, refrigério para essa alma, e que a Tua palavra seja lâmpada para os pés, que possamos ser direcionados pelas Suas misericórdias todos os dias, Jesus. Oh, amigo Espírito Santo, sabemos que não é fácil a missão de um pai, a missão de uma mãe, de educar os seus filhos e orientá-los no caminho reto, Jesus. Mas, Pai, que nunca nos falte a Sua presença amorosa em nossas vidas, em nome de Jesus que eu oro, que eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Entrego nossa família, Pai, nossa casa, nossos sonhos, nossos filhos e filhas, Senhor, nossa parentela de longe ou de perto, Pai. Entrego a vida do irmão que agora esteja aqui nessa situação, que nós não sabemos, mas Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu é um Deus que cura, Pai, que restaura, Pai. Tu é o juiz de todos os juízes, o médico de todos os médicos, e Tu tens poder. Querido Deus, que possamos nos revestir, Senhor, com a Tua armadura de poder da cabeça à planta dos nossos pés, colocando o capacete da salvação, blindando as nossas mentes da toxicidade do mundo, Senhor. Que sejam pensamentos, Pai, produtivos, Senhor. Que não venhamos abrir a brecha da nossa mente para o inimigo dizer que nós somos aquilo que Ele quer que Ele seja, que nós sejamos, Senhor. Mas, Senhor, que seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, falando aos nossos corações, que sejamos vigilantes, Pai. Que sejamos vigilantes, Pai, que viemos renunciar todo o pecado, renunciar toda a maldade, Pai, toda a palavra proferida, tornando cancelada, toda a palavra proferida e diferida de mágoa, de tristeza, Pai, de rancor. Senhor amado e querido, amigo Espírito Santo, seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, dentro desse lar, em cada cômodo da nossa casa, seja o Senhor passeando, Pai, em nome de Jesus, Pai, falando aos nossos corações quão grande e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor. Oh, querido Deus, poderoso Pai, que o Senhor esteja com o órfão, com a viúva, Pai,
com aquela mamãe que está no luto, Senhor, com o idoso, com a idosa no asilo abandonado, Pai, com os doentes dos hospitais, manicômios, casa de saúde, Pai, asilos, albergues proferidos ali, Pai, encarcerados, Senhor, que seja o Senhor arrebentando com amarras, cordões e grilhões mentais, Senhor, Deus poderoso, que seja Tu, Pai, queimando, Pai, perante a Tua voz, Pai, como diz na Tua palavra, não existe ferrolho, nem porta, nem grilhão, nem portões que se detém perante a Tua voz. Oh, Jesus amado, Santo Espírito de Deus, oramos e entregamos vidas aqui nas Tuas mãos. Esteja, Pai, no comando, no controle de todas as coisas, Senhor, e que venhamos vencer os dias maus todos os dias, Pai, revestidos com a Tua armadura de poder, Pai amado, com a couraça do amor, a justiça ao Teu nome, Pai, com o escudo da fé, Pai, com a palavra que é a espada desembainhada, Senhor, que tem o poder de cortar na terra e no céu e desligar na terra e no céu. Todo o mal, Pai, proferido, Pai, que todo dardo venenoso, toda inveja, toda palavra proferida seja cancelada, inoperante na terra, no céu, no nome de Jesus, Senhor. Querido Deus, que o Senhor possa abrir, Pai, com as portas, Pai, para que as águas redundantes de bênçãos venham cair nas nossas vidas, Senhor, e que seja, Pai amado, remetido, Pai amado, Pai querido, aos seus lugares de origem, toda maldade, toda inveja, todo tipo de porcaria, toda insalubridade que existe ao nosso redor, Pai, dos inimigos ocultos, Senhor, que seja Tu luz na treva da escuridão de cada irmão que se encontra nesse momento, Pai, aqui, Pai, querendo desistir, Pai, da batalha, da luta, Senhor, se escondendo em trincheiras, Pai, amado, querido, como ratos de esgoto, Senhor, seja Tu, Senhor, conscientizando, Senhor, que o Senhor nos fez forte, que o Senhor não nos criou um espírito de covardia, que seja o Senhor no comando e no controle de todas as coisas, Senhor, renunciamos, Pai, a covardia aqui agora, em nome de Jesus, Pai, renunciando o espírito de derrota, de fracasso, frustração, impotência, caia por terra, seja desligado na terra no nome de Jesus. Eu oro por aquelas almas que não têm voz, Senhor, que não se arrependem de seus pecados e de suas iniquidades. Eu oro por aqueles que apontam a falha do dedo do olho do outro, tendo uma palha, uma trave dentro dos seus olhos, Jesus. Amigo Espírito Santo, que estejamos preparados, Senhor, todos os dias da vida para vencer, Senhor, batalhas e ter um bom combate na Tua presença, Pai, Santo Espírito de Deus, o Senhor que é o Santo dos Santos, o Rei dos Exércitos, que está na frente, abrindo caminho, quebrando muralhas, tirando espinhos, Deus, dando ordem para os anjos para conosco ficar, Pai, rebentando com tudo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entrego nas Tuas mãos, Senhor, que tenha misericórdia da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é todo principado e potestado nas regiões celestiais, Senhor, que Tu chegues na mente daquele que está perturbado ali, Senhor, que está com aquela mente ali ociosa, ansioso, depressivo, angustiado, perturbado, Santo Espírito de Deus, o viciado, Pai, a prostituta, o drogado, Senhor, seja quem for que esteja sofrendo perseguição, Pai, seja Tu, Senhor dos Exércitos, na frente, Pai, de todos que estão enfrentando essas batalhas, nesses dias maus, Senhor, que possamos nos conscientizar, Pai, em nome de Jesus, que a vitória está garantida no Teu nome, Pai, amém, 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 glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém.